8h32 da manhã, nós vamos falar agora sobre a vacina da dengue, a vacina do Instituto Butantan, que nesta semana tivemos a aprovação da Anvisa para a implantação, né, também dessa medida como combate a essa doença que nos atinge há muitos anos. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos aqui para o Jornal Gente o professor titular de Imunologia Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Dr. Jorge Calil, que já está conosco. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Pedro. Um prazer falar com você e falar também com o pessoal que assiste aí o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, que tem tanto prestígio. Doutor Jorge Calil, quais são as considerações iniciais que nós podemos falar para o ouvinte aqui, podemos fazer nesse momento a respeito desta aprovação? Essa vacina, ela vem mesmo para ser um divisor de águas no combate à dengue? Ela é um divisor de águas a dengue, sem dúvida alguma, porque é uma vacina de dose única. Então, a aderência da vacina é muito grande, porque sempre que tem várias doses, as pessoas às vezes param de receber. A outra coisa é que ela nos defende contra os 4 sorotipos da dengue, importantíssimo também. A outra é que ela dá uma proteção quase de 80% para as pessoas, sejam elas que já tiveram dengue ou que não tiveram dengue, e protege acima de 90% de hospitalizações, e no estudo clínico mostrou que 100% das pessoas estavam protegidas contra a morte por dengue. A morte por dengue ocorre sim, é uma doença que pode ser bastante debilitante. Nós tivemos em 2024 6 milhões de casos, em 2025 1,5 milhão de casos. Não é brincadeira, porque muita gente sofre com isso. Dr. Jorge Calil, Sônia Blota aqui. Que prazer falar com o senhor nesse Jornal Gente de sábado. Doutor, a vacina, sem dúvida, é uma grande vitória. Inclusive, aqui onde eu moro, na França, o Instituto Pasteur, o setor de doenças tropicais, comemorou muito a vacina, porque parece que não, mas em menor escala, bem menor, mas essa doença ela também atinge a Europa, por um outro mosquitinho que é o Aedes albopictus, esse nome difícil de falar, né? Tem o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Mas, enfim, Dr. Jorge Calil, o que eu gostaria de saber do senhor é como é que a dengue, o que a dengue causa no nosso organismo, né? Que é o grande risco da doença, e de que forma, depois da vacina, o nosso sistema imunológico luta contra a doença. Muito prazer falar com você, Sônia. Eu morei muitos anos na França, morei 5 anos em Paris, eu Eu adoro lembro. Paris. Sônia, veja, com o aquecimento global, existe realmente os Aedes, tanto o aegypti como o albopictus, eles estão subindo, não só na França, mas também na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, na Califórnia, em Miami. Eu tenho bons amigos em Miami, que são chefes de departamentos de infectologia na Universidade de Miami, que me disseram que realmente os números de casos têm aumentado lá, como teve também o número de casos de Zika. Essa doença, ela infecta, então, as células e ela dá uma febre muito alta, né? Porque na defesa do organismo dá uma inflamação muito grande, dá uma febre muito alta. O indivíduo se sente miserável, ele quer ficar deitado na cama e não quer saber de nada. E dá muita desidratação e um mal-estar enorme. Algumas pessoas, por causa do agravamento desses sintomas, podem, inclusive, morrer, né? O que é importante é que a gente conseguiu desenvolver essa vacina no Brasil. Sem dúvida alguma, as autoridades de doenças infecciosas ou de saúde de todo mundo estão contentes com isso, por ser uma vacina de dose única. Mas não foi de uma hora para outra que a gente desenvolveu. Nós levamos aí, eu diria, bem uns 15 anos para que a gente chegasse do protótipo inicial até termos essa vacina aprovada agora pela Anvisa. Doutor Jorge, tem contraindicação para essa vacina? Nós precisamos focar em algum público com prioridade
no início dessa vacinação, porque nós não vamos ter possivelmente vacina para todos nesse primeiro momento, né? Sim. Pedro, se você me permitisse, até eu gostaria de aproveitar a oportunidade para te contar um pouquinho dessa história, né, que é uma história de sucesso aqui no Claro, Brasil. claro. Então, veja, isso aí começou pelo menos há 15 anos atrás, quando o Instituto Butantan recebeu os vírus atenuados da dengue. Então, não são vírus inativados, ou na linguagem mais popular, vírus mortos. Eles são vírus inativados. Desculpe, eles são vírus debilitados, né? Atenuados, a gente diz. Atenuados. Bom, esses vírus atenuados chegaram, mas isso aí era longe de estar um produto vacinal que pudesse ser distribuído para a população. A gente não conhecia o suficiente. Então, começamos a estudar como é que era a resposta contra esses vírus atenuados e fizemos o desenvolvimento industrial, que não é simples em um produto biológico. Então, aprendemos a propagar em grandes quantidades o vírus, a estabilizá-lo, purificá-lo, liofilizá-lo, distribuir em frascos e para que eles pudessem ser distribuídos em larga escala. Aí nós fizemos isso aí, eu era na época diretor do Instituto Butantan, eu fui diretor de 2011 a 2017, nós pegamos esse vírus e fizemos os estudos clínicos. O estudo clínico de fase 2, que foi feito no serviço que eu dirijo na Faculdade de Medicina da USP, no Hospital das Clínicas, de Imunologia Clínica, nós testamos 300 indivíduos em diferentes idades e que tinham tido a doença ou que não tinham tido a doença, porque a resposta era, sem dúvida, diferente. E nós vimos que a vacina era uma vacina segura e era uma vacina que era altamente imunogênica, ou seja, desencadeava uma resposta muito forte. Então, ficamos muito excitados com a ideia para conseguirmos os estudos de fase 3 da vacina produzida em boas práticas de fabricação, o que não é uma coisa muito simples, né? Muitos produtos aqui no Brasil que são produzidos em boas práticas. É complicado o método de fabricação. Aí construímos uma fábrica, inclusive, que está lá e que construiu que fez as primeiras doses, esse primeiro 1 milhão de doses aí que já estão prontos. E testamos, então, como eu disse, fase 2 e pedimos licença da Anvisa para testarmos a fase 3, que demorou um tempinho até nós conseguirmos, e numa sessão solene, digamos assim, em que a presidente da República veio, vários ministros, governadores, deputados, prefeitos, etc., vieram para início dessa fase 3, que foi em fevereiro de 2016. A partir dali, a vacina estava pronta, Pedro. O que nós precisávamos é só mostrar, né, para as autoridades sanitárias de que ela funcionava. Então, foi feito, eu percorri o Brasil para fundar 17 centros de pesquisa de pessoas universitários, amigos acadêmicos, e que testaram essa vacina quase em 17 mil pessoas para que a gente chegasse à conclusão. A gente testou primeiro os adultos, depois os adolescentes e depois as crianças, para mitigar qualquer risco nas populações mais fragilizadas. O que já devia ter sido feito, e infelizmente ainda não foi feito, foi testar a população acima de 60 anos de idade, que, quando tem essa doença, pode ter essa doença de uma forma muito grave. E espero que o Instituto Butantan, a atual direção, teste acima de 60 anos para que ela seja liberada acima de 60 anos. Por ela ser de um vírus atenuado, assim como é o vírus da febre amarela, a vacina da febre amarela, os indivíduos que têm uma imunidade muito baixa, a gente tem muito cuidado para imunizar. Então, normalmente não se imuniza indivíduos que tenham algum tipo de imunodeficiência, que esteja tratamento de câncer e que estejam imunodeprimidos. Nós temos que provar antes que ela vai ser inócua para esses indivíduos. Isso é feito em ambiente universitário com muito cuidado. Da mesma forma, os indivíduos acima de 60 anos frequentemente têm um sistema imune um pouquinho mais fraco, então nós temos que testar sim. Nós não podemos privar essa população, que é uma população que tem risco bastante de ter uma doença grave, de ter essa vacina que é tão sensacional. Mas para isso nós temos que testar essa vacina para que ela seja aprovada. Então, a pergunta frequente que vem para mim, Pedro,
e deve ir para você também, Sônia, é por que que os indivíduos acima de 60 anos, por que que eu não posso tomar essa vacina? E a resposta é essa, ela ainda não foi testada e tem que ser testada com muito cuidado. Então, doutora, daí o senhor me abre o gancho, como a gente diz no jargão jornalístico, para uma outra pergunta. Aliás, eu queria dizer que eu acho a especialidade do senhor uma das mais lindas da medicina, que é a imunologia, né? Se a gente contar a idade do planeta, ela é relativamente jovem, mas já fez tanta coisa pela humanidade que isso é muito bacana. Sabe que aqui na França as pessoas elas pelo sentido clássico, o senhor morou aqui, o senhor sabe muito bem, tem aquela resistência de tomar vacina. Mas a pandemia da Covid, ela mudou essa realidade e as pessoas, uma grande campanha foi feita aqui para que as pessoas se imunizassem contra a Covid-19. Mas a gente viu que foi uma vacina feita a toque de caixa e que ela está sendo aprimorada ano a ano, ou temporada a temporada, eu não sei como funciona. Essa da dengue, ela teve aquele cuidado dos 15 anos, né, de 10 a 15 anos, que é a vida útil de uma vacina. Como é que o senhor avalia essas produções em tempos de pandemia e naquele tempo que precisa mesmo amadurecer a vacina para que ela seja totalmente segura? Sônia, excelente pergunta. Realmente, os franceses, eles são com frequência resistentes, sobretudo quando vem uma ordem governamental que diz você tem que se vacinar, né? E essa sensação de liberdade, digamos, do francês faz com que ele seja bem mais resistente a qualquer ordem que venha de alguma autoridade. Bom, o que acontece é o seguinte, nós desenvolvemos durante esses anos todos com todos os cuidados que foram feitos, né? Passaram várias direções do Instituto Butantan. Na verdade, como eu lhe disse, a vacina está pronta desde 2016, 2015, 2016, como é que ela tem que ser feita, etc, etc. Mas restava testar, e testar com muita calma para ver se ela não tinha nenhum tipo de problema. Porque, apesar da dengue poder chegar a ser perigosa e matar, ela não é como o SARS-CoV-2, né, no caso da Covid-19, que é um vírus que realmente mata. E matou, como você sabe, milhões de pessoas em todo o mundo. Então, a pressa, quando tem uma pandemia, ele é muito maior. Mas nós tivemos, a humanidade, eu sempre digo, a humanidade teve muita sorte. Eu não sei até que ponto que perceberam. Porque na primeira tentativa de uma vacina, na primeira abordagem de vacina, nós conseguimos uma vacina eficaz. Por que eu digo a primeira abordagem? Porque a gente sabia, nos coronavírus, que anticorpos dirigidos contra uma parte específica lá da proteína da espícula, que é essa espícula que o vírus tem aí, que gruda nas células, se nós tivermos anticorpos contra aquela partezinha ali, a gente consegue neutralizar o vírus. E a gente sabia também por estudos que haviam sido feitos anteriormente, porque houve um surto de coronavírus na China em 2002, a gente sabia que essa proteína era importante e outra coisa que era importante é que a resposta celular, né, nos chamados linfócitos T, ela era muito duradoura. Então, no começo nós nos baseávamos só em ter anticorpos neutralizantes, no caso da Covid, mas no fim a gente ficou vendo que a resposta celular é que segura a barra, digamos assim, porque os indivíduos, mesmo que não tenham anticorpo contra a cepa que está circulando, quando tem a doença mais branda. Tem a doença, mas tem a doença mais branda. O resultado que nós precisamos, no caso da Covid, já que você falou, é uma vacina que seja intranasal, que eu trabalho há muitos anos. Essa vacina intranasal vai permitir que a gente tenha anticorpos específicos na mucosa, no nariz e na boca, né, chamado de IgA secretória, que essa impede o vírus de entrar no organismo. E impede também de ele se multiplicar nas mucosas, e com isso a gente vai conseguir parar a transmissão. Mas nós tivemos sorte, porque essa primeira vacina que foi tentada deu certo, e além de tudo, por essas coincidências também que a humanidade não sabe, mas são coincidências muito boas, quando eu tinha ficado um ano como professor em Harvard em 2019, e os meus amigos imunologistas estavam muito excitados porque finalmente tinham conseguido fazer as transformações
no RNA mensageiro para que ele não deixasse de ser tão tóxico. E ele ia poder ser utilizado, já havia testes, para ser utilizado em imunoterapia de câncer. Veja só, estava tudo virado para câncer. E, de repente, viraram essa vacina de RNA mensageiro para a Covid e tivemos sorte e deu certo. Então, eu acho que isso aí é um pouquinho da história, é um pouquinho a história que a gente está vivendo aí nessas últimas 2 décadas, em que a ciência se mostrou, mais uma vez, extremamente eficaz por ser rápida. Então, no caso de uma pandemia, tem que ter mais rapidez, a quantidade de dinheiro que foi enorme, que foi colocada à disposição, 2 bilhões de dólares para cada laboratório farmacêutico importante que se predispusesse a testar uma vacina contra a Covid, e deu muito certo. E estamos aí conseguindo sobreviver, mas, como eu digo, no caso da Covid, não está completamente resolvido o problema, como não está completamente resolvido o problema na influenza. Nós ainda temos casos de influenza, de vez em quando surge aí uma vacina. Influenza é gripe, né? Realmente gripe, não um resfriado comum, que às vezes as pessoas confundem, e na gripe nós ainda não temos uma vacina que seja tão eficaz assim, que evite a morte. A morte, ela ocorre com frequência em indivíduos que são mais suscetíveis a esses vírus, sejam idosos ou que tenham comorbidades, como o diabetes, ou que tenham tratamento de câncer, etc, etc. Mas esses vírus respiratórios que eu falei aqui são todos muito difíceis de controlar, porque nós precisamos, mais uma vez eu lhe digo, uma imunidade de mucosa, que não é tão simples de se obter. E é muito difícil de a gente controlar um vírus que é transmitido de pessoa para pessoa. Você não pode impedir que a pessoa encontre outra pessoa, né? Por mais que você faça isolamentos, etc, etc. Aliás, aqui no Brasil foram feitos erros enormes com relação aos isolamentos, mas nós temos que ter algo que garanta que o vírus vai ser inativado, vai ser morto, digamos assim, quando ele entra em contato com a mucosa. E, para isso, existem estudos muito sofisticados que estão sendo feitos por muitas pessoas, inclusive no meu laboratório, que, apesar de eu ter saído do Butantan, eu continuo trabalhando bastante nesta área de vacinas, entre outras coisas, evidentemente, que tem meu serviço clínico lá no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP. O doutor Jorge, esse trabalho, né, de produção de uma vacina nova, ele envolve aí certamente uma equipe muito grande. Como que é, na prática, né, a distribuição ali de tarefas, o acompanhamento, a colheita dos resultados? Queria que o senhor trouxesse para a gente um pouco dessa experiência, né, de quem acompanha essa questão há muitos anos. Pedro, você tem toda a razão. A minha equipe é pequena está trabalhando nessa vacina para Covid, que eu lhe expliquei, essa de nasal. Nós temos 30 e poucas pessoas. Existem, nos Estados Unidos, existem equipes de 100 pessoas, 150 pessoas. Por quê? Nós temos que coletar realmente dados de pessoas que estão infectadas e entender como é que elas se protegem contra aquele vírus, né? Se são anticorpos, se são células, esses anticorpos são dirigidos contra o quê, né? Nós aqui no Brasil, quando começou a pandemia e que o governo brasileiro, numa reunião histórica que ocorreu em fevereiro de 2020, eles chamaram 10 pesquisadores conhecidos no Brasil e disseram: olha, nós temos vocês que, independentemente do que vocês estejam fazendo, vocês têm que se dedicar à Covid, porque a Covid vai vir com muita força para o Brasil, nós temos certeza disso, porque temos uma população distribuída de uma forma heterogênea no país, em termos de recursos, de cuidados pessoais, mesmo de compreensão da doença. Então, nós temos que ter o que fazer. E foram selecionadas pessoas para se dedicar mais a novos medicamentos, a epidemiologia e a vacina. Na vacina, nós coletamos o sangue de 250 voluntários maravilhosos, foram os primeiros a ter a doença no Brasil, e estudamos detalhes da resposta imune protetora que eles tinham contra o vírus. Depois existe toda uma parte de definição do que você vai colocar na sua vacina. Como é que você vai chegar numa resposta imune contra linfócitos B, contra linfócitos T,
O que você vai utilizar para dar um boost, para dar um reforço na resposta? Como é que você pode fazer isso industrialmente? Como é que isso economicamente é razoável? Então, nós temos especialistas em imunologia, temos em bioquímica de proteínas, nós temos especialistas em biofísica, em formulação farmacêutica, em farmácia propriamente dita, em estudos de distribuição de um medicamento no organismo. É uma quantidade enorme, sem contar as pessoas que são envolvidas diretamente nas questões relacionadas à produção industrial, como que você vai fazer essa produção que seja razoável, o preço. Pessoas especialistas só em questões regulatórias, como é que a gente vê com a Anvisa e com a FDA, etc., para que seja aprovado. Então, é uma equipe multiprofissional, cada um com a sua tarefa, para que a gente possa obter um produto que é testado em animais primeiro e que vai subindo, mostra a toxicidade até que a gente chegue em humanos. Mas você tem toda a razão. É uma quantidade enorme de cientistas, né, que geralmente liderados por algum cientista mais sênior, que tenha uma noção de como é que isso tudo ocorre, e fazer essas pessoas trabalharem juntas e no mesmo ritmo para que a gente chegue a um produto final. Muito bem, quero agradecer ao Dr. Jorge Calil, professor titular de Imunologia Clínica da Faculdade de Medicina da USP. Ele falou sobre as outras experiências também aí ao longo da carreira, passou pelo Instituto Butantan, conhecedor dessa história, compartilhando com a gente aí alguns detalhes, né, da produção desta vacina contra a dengue do Instituto Butantan. Dr. Calil, foi um prazer ouvi-lo, viu? Um grande abraço, até uma próxima oportunidade na Rádio Bandeirantes. Pedro e Sônia, foi uma oportunidade enorme, eu vejo, para que a gente consiga dizer para a população como é que isso é feito e dizer a importância que é a ciência e a tecnologia num país para resolver os seus problemas. Veja, isso é um problema muito nacional. Nós temos outros problemas e temos excelentes cientistas aqui no Brasil. Nós precisamos apoiar essas ações. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Sônia. Abração, e doutor. até uma próxima. Um abraço, Até uma doutor próxima. Calil.